Prazer, eu sou o Saraiva, você está no Melancia em Movimento e o vídeo de hoje a ideia é sair da página inicial do Blender para esse render final aqui que a gente construiu nesse vídeo. Então, essa aqui é a página oficial do Blender. Algumas informações que tem nessa página são: Blender está na versão 4.5 LTS. LTS significa Long Term Support, quer dizer que o Blender vai dar manutenção para essa versão por um período de tempo, um bom período de tempo. Se encontrarem bugs pela comunidade ou a própria equipe do Blender, vão ter atualizações como 4.5.1, 2, 3, mas todas elas deveriam ser compatíveis umas com as outras. Então a gente vai ter uma versão a 4.5 com algum período de manutenção. Isso é importante. Outra coisa também para mim super importante daqui, da versão 4.5, é esse jogo que o Blender Studio criou utilizando essa versão. O trailer desse jogo foi o que me fez querer voltar a estudar Blender e 3D e criar o Melancia em Movimento, mas para você o que importa é vir aqui em Download. Então, no download, a própria página do Blender vai indicar o Blender ideal para o seu sistema operacional. Se você é Windows, vai ter o download do Blender para Windows. Se você é Mac, vai ter o download do Blender para Mac. Se você é Linux, como eu, vai ter o download do Blender para Linux. Sim, eu sei que você está me julgando, mas saiba você que eu sou biólogo. E quando eu terminei a biologia, eu quis virar programador. Então, lá atrás, o meu computador da época não aguentava nem o Windows XP. Então, eu migrei para o Ubuntu para estudar programação. Estou há uns 7, 8 anos utilizando o Ubuntu. Ali pelo terceiro, quarto ano de programador, falaram que o Windows já estava sendo legal para programar. Eu instalei o Windows e não consegui nem copiar uma pasta. Então é incompetência minha que eu uso o Ubuntu até hoje. Mas se você já está acostumado com Windows, toca o barco com Windows. Se você tem Mac, parabéns, você é muito rico. Mas toca o barco no Mac. Eu só estou dando a explicação de por que o meu aparece Linux, tá? Então eu uso o Ubuntu e é por isso que está aparecendo Linux. Você use o do seu sistema operacional que você se sente mais confortável. Parênteses feito, bora para o Blender. Então essa aqui é a primeira página do Blender, esse aqui é o splashzinho com a cena que eu comentei anteriormente, a versão que a gente está utilizando. Aqui os tipos de arquivos que você pode abrir de começo, no nosso caso a gente vai começar com um general mesmo. Outro parênteses não estou usando inglês por feliz, eu só acho que se você aprender alguma coisa aqui com a língua do inglês, né, com a linguagem inglês no Blender, vai ser mais fácil você se achar em outros tutoriais que você consome por aí, porque a grande maioria deles vai ser em inglês. Então, pelo menos aqui é mais fácil fazer o depara, caso você tente atacar outro tutorial com o que você aprendeu aqui. Antes de começar qualquer coisa, a gente vai vir aqui em Edit, no Preferences. Aqui tem duas coisas muito importantes que têm que ser feitas antes de começar qualquer coisa no Blender. A primeira é, caso você não tenha um numpad igual eu, simular um numpad, numpad. Isso que é um numpad? Um numpad para computadores com, aliás, para teclados mais antigos, aqueles teclados grandões, é a parte direita ali do teclado, você vai ter só número. Aquilo ali é um numpad. Caso você não tenha igual eu, você pode simular isso. Então, qualquer vez que você apertar um número no seu teclado, ele vai simular como se fosse um numpad. Por que que isso é importante? Porque tem vários atalhos que dependem disso. E atalho no Blender é vida. Então, o fluxo de criação, quando você sabe os atalhos, fica muito mais legal. E eu vou mostrar alguns atalhos daqui para vocês hoje. Outra coisa também, caso você não tenha, é o botão no meio do mouse. Você pode simular ele também, ou emular ele também com esse tiquezinho aqui, no caso vai ser Alt. Botão no meio do mouse é a roldaninha ali para scrollar para cima, para baixo, em alguns mouses existem. Existem botões mesmo, mas eu acho que esse eu nunca vi. E caso você não tenha nenhum dos dois, você pode apertar aqui. Então, quando você apertar Alt e qualquer botão do mouse, ele vai simular esse botão no meio. Outra coisa também que pode ser mudada, que eu mudei para mim pelo menos, é o número de undo que vocês podem fazer. Ou seja, se você é igual eu, faz um monte de besteira e esquece de salvar, você pode desfazer o que você fez até, no caso aqui, o número que você colocar. Eu coloco entre 150, 170, 170 está sendo um bom número, então eu consigo dar Ctrl Z para quem é de Windows ou Command Z até 170 vezes para trás para desfazer o que eu acabei de fazer. Não precisa ter isso no seu, é só para indicar que aqui vocês vão ter toda a informação do que eu estou fazendo, caso não fique claro ou caso eu esqueça de comentar. Então, se eu apertar o botão no meio do mouse, ele vai simular ali. Então, vocês estão vendo que eu estou apertando o botão no meio do mouse.
Se eu apertar o botão direito, ele também vai fazer isso. E caso eu aperte qualquer tecla, como por exemplo, A, ele vai aparecer ali. Se eu aparecer ESC e assim por diante. Tá bom? Então, vamos começar na nossa cena. Então, isso aqui é uma cena no Blender. Cena, como vocês podem ver aqui, pense como pastas, né? Então, a pasta inicial é a cena. Uma cena pode ter várias coleções ou várias subpastas, e as coleções que contêm os objetos. Nessa nossa cena inicial, a gente tem três objetos: um objeto câmera, um objeto cubo, que é do tipo mesh, e uma luz, que é um objeto do tipo luz. Por que eu estou falando dos tipos do objeto? Porque se vocês olharem nesse cantinho aqui, vocês vão ter algumas informações específicas dos objetos, entre elas localização, rotação, escala, que é comum em todos os objetos, então todos os objetos aqui vão ter essa informação. Porém, alguns objetos vão ter informações específicas do seu tipo. No caso aqui, o material é uma informação específica do tipo mesh. A luz vai ter as informações específicas do tipo luz, a câmera, as informações específicas do tipo câmera. Vamos começar a fazer ações nos nossos objetos. Então, vamos pegar o cubo aqui, como o nosso objeto do tipo mesh, e vamos fazer a nossa primeira ação. A nossa primeira ação vai ser movimentar. Então, quando a gente aperta aqui nessas quatro setinhas, que é o move, outra coisa que vocês podem aproveitar também é, se vocês deixarem o mouse em cima de qualquer coisa que vocês podem fazer uma ação, o Blender vai te dar o atalho, que como eu falei, atalho vai te ajudar muito no futuro, então caso você queira saber qual que é o atalho para alguma coisa, você só passa o mouse em cima e ele vai aparecer. Então vamos movimentar nosso objeto. 3D, três dimensões, nós temos altura, largura e profundidade. Aqui, nesse ponto de vista, e ponto de vista é como a gente está vendo a nossa cena, é meio difícil dizer qual que é qual, mas a gente continua tendo os três eixos. A altura é Z, então esse aqui é o eixo Z. Para mostrar o que eu estou fazendo, por exemplo, vocês podem olhar as informações desse objeto. Então, a localização x, y, z nesse cantinho aqui deve modificar conforme eu movimento meu objeto. Movimentando em z, movimentando em y, movimentando em x. Tá vendo esses quadrados aqui? Eles fazem um movimento com exceção de um dos eixos. Então, se eu apertar nesse quadrado vermelho, quer dizer que eu posso movimentar ele em qualquer eixo menos no x. Se eu clicar no azul, qualquer eixo menos no Z, e assim por diante. Atalho. Como eu disse, atalho é vida. Então, o atalho para movimentar, então vou voltar aqui para a seleção para não roubar. O atalho para movimentar é G. E aí, se eu movimentar sem apertar mais nada, somente G, eu vou movimentar em tudo que é possível nesse ponto de vista. Por que que eu estou falando ponto de vista tantas vezes? Se você apertar um no seu numpad, você vai mudar o ponto de vista da cena. E aqui estão vendo que nesse ângulo a gente consegue ver apenas X e Z, basicamente. A gente não consegue movimentar em V e Y. Isso quer dizer que quando eu movimentar, ele vai tender a movimentar apenas X e Z. Y tá mais difícil ali, não, nem chega a movimentar direito. Isso também é importante. Então, se eu apertar só G aqui, eu consigo movimentar em todos os eixos que esse ponto de vista permite. E eu posso limitar, assim como a gente podia limitar com as setinhas. Se eu apertar G e X, opa, X, quer dizer que eu posso movimentar somente em X, G e Z somente em Z. E também, para simular igual aquele quadradinho, eu posso apertar Shift. Então, se eu apertar G, Shift Z, quer dizer que eu posso movimentar em todos os eixos menos Z. Se eu apertar G, Shift X, eu posso movimentar em todos os eixos menos em X. Movimentação, ok. Vamos para rotação. Rotação quer dizer que a gente vai girar o nosso objeto. Então, a gente pode girar assim como em movimentar nos eixos específicos aqui, ou a gente pode movimentar em tudo que o nosso ponto de vista permitir. Vamos voltar aqui para o ponto inicial. E agora a gente também vai para os nossos atalhos. Então, se eu quiser rotacionar em X, eu aperto R e X. Se eu quiser só rotacionar em tudo que pode, é só apertar R. No Shift X, Shift Z e Shift Y funciona? Não. Na documentação eles explicam que não tem muito bem como isolar uma rotação especificamente. Então é por isso que só em rotacionar que você não vai ter o mesmo comportamento. Para mostrar para vocês, se eu apertar R, Shift
X e rotacionar, ele está rotacionando em X, tá? Então não tem o mesmo comportamento em rotação. Por último, mas não menos importante para essa primeira etapa, vamos para o scale, que é transformar o nosso objeto propriamente dito. Na verdade, é escalar, tá? Depois eu vou tentar explicar isso melhor, porque realmente é difícil. Mas em scale, se eu apertar e tentar escalar em Z, ele vai escalar em Z. E quando eu falo escalar, estão vendo que é scale que está escrito aqui em X, Y e Z. Quer dizer que ele ficou com uma escala em Z disso. Por que isso é importante? Porque vocês vão ver em muitos tutoriais que o scale, as movimentações que a gente faz no objeto devem ser feitas no Edit Mode. Então, quando você clica aqui, tem vários modes do Blender. Os principais que a gente vai trabalhar nesse vídeo especificamente é o Edit e o Object. No Edit Mode é quando você edita o seu objeto e você consegue ver todos os vértices e, como é que ele chama? Esse é o vértice e essa é a aresta. Então, todos os vértices e arestas do objeto. Não vou entrar nesse mérito agora, vou deixar para a segunda parte do vídeo, mas é só para ter uma noção que Scale no Object Mode é diferente de Scale no nosso Edit Mode. Vamos dar vários Ctrl Zs aqui. E aqui a gente volta a ter o poder do Shift, tá? Então, se eu quiser fazer Scale S e Shift X, quer dizer que ele vai escalar em tudo, menos em X. Beleza? Então, essa aqui é a interface inicial do Blender. E agora, vamos fazer a nossa melancia. Vamos começar a nossa criação da melancia. Não é o cubo que a gente vai utilizar nesse primeiro momento, então você pode vir aqui e em Object Delete, mas temos o nosso atalho chamado X. Então, Object X, vamos deletar esse objeto. Vamos. Para adicionar um objeto, nós apertamos Shift A. E aí, como eu disse, existem vários tipos de objetos. Nós vamos focar aqui no objeto do tipo Mesh. Para começar a nossa melancia, nós vamos começar com um objeto chamado Icosphere. Então, essa esfera meio quadradona aqui, por assim dizer. O conceito interessante é High Polygon ou Low Polygon, Low Poly ou High Poly. Vocês vão ver isso em alguns outros lugares. O que significa? Vamos para aqui para o nosso Edit Mode. Então, quando a gente tem a união de um vértice com vértice, a gente tem uma aresta, e quando a gente tem várias arestas, elas formam uma face. Essas faces são chamados os polígonos. Então, quando a gente tem um objeto com muitos polígonos, e eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, eu vou deletar esse cara aqui de novo, e eu vou adicionar novamente, para eu poder modificar. Então, se eu quiser aumentar o número de polígonos desse objeto, reparem que ele vai ficando mais suave. Então, isso é um objeto com high polygon. Qual que é o problema? Tipo, é mais bonito, não é, Saraiva? É mais bonito. Porém, é bem mais difícil de trabalhar ele, tá? Isso entra em escultura, que é um outro lugar do Blender. Tradicionalmente, as pessoas, os profissionais de Blender, tentam sempre trabalhar com objetos com baixos polígonos, com poucos polígonos. Então, vamos tentar manter essa ideia. A gente vai ter uma melancia um pouco quadranona, com 3 de subdivision, acho que tá ok. Já dá um efeito mais legal de redondo, mas ainda assim é um pouco baixo, porque parece isso quer dizer que é low poly ainda. E eu quero ver essa melancia de lado. Então eu vou apertar 1 para o nosso ponto de vista ser mais lateralizado. E agora a gente vai entrar no tal do Edit Mode. Falei um monte do Edit Mode, aliás, falei nada do Edit Mode, só falei que era importante. Então, quando a gente quer transformar um objeto, a gente tem que selecionar ele e vir em Edit Mode. Por que selecionar ele? Se eu voltar para o Object Mode e selecionar a minha câmera, ela nem aparece no Edit Mode. Então, a gente tem que saber exatamente qual que é o tipo de objeto que a gente está selecionando. Então, a gente está selecionando a nossa esfera e vindo no Edit. Edit quer dizer que a gente vai editar os polígonos. Como é que a gente vai editar esses polígonos? Tem diversas maneiras. Estão vendo que eu estou conseguindo selecionar todos os vértices. Se eu quiser selecionar as arestas, eu posso colocar aqui Select Mode em Edge ou Arestas. Então agora eu seleciono as arestas. E se eu quiser colocar as faces, selecionar as faces, eu venho aqui, Select Mode Face, e agora eu seleciono as faces. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Principalmente por o que a gente vai fazer agora, que é deletar as faces. Então, se eu vier aqui e deletar as faces, X para delete, então eu posso deletar os vértices, as arestas, as faces, somente as faces.
eu vou deletar somente as faces. E isso vai ser um erro, mas eu quero que mostrar para vocês, para ninguém falar que eu errei sem querer. Tadã! Não é isso que eu quero. Por quê? Porque eu deletei somente as faces do que eu podia ver. E a consequência disso é, ficou metade das faces expostas. Então, eu vou dar meu Ctrl Z aqui, voltar as faces que eu deletei, voltar para a visão lateralizada. E agora vem o primeiro macete no Edit Mode. Existe como a gente ver além a parte de trás do que está no nosso ponto de vista. Para fazer isso, a gente vem aqui nesses dois quadradinhos e aperta raio-x. Ué, mas mudou? Mudou. Tá vendo essas bolinhas pretas? É para me ajudar a me localizar. Então, essa face aqui, eu cliquei e eu selecionei as duas faces. Tanto a da frente e a de trás. Se eu voltar para esse ponto de vista e dar só uma lateralizadinha, eu quero selecionar somente essa face. Tá vendo? Agora eu não selecionei elas de trás. Então, o importante do raio-x é poder selecionar tudo, não somente o que eu consigo ver. E aí eu vou de novo vir aqui e agora eu vou deletar certo. Deletar as faces. Agora eu não apertei só Only Faces, né? Eu deletei todas as faces, incluindo as arestas e vértices. E agora a gente tem metade da nossa esfera. Beleza, então a gente tem a parte cortada no meio da nossa melancia. Agora eu vou mudar. Então eu estou vendo as faces, eu quero selecionar somente as arestas. E vocês vão ver o que eu vou fazer com isso. Então primeiro eu aperto Shift 2 e depois 3. Então o que eu fiz aqui? Voltando. Estou com as faces e arestas, eu não quero selecionar o modo de seleção para as duas, eu quero somente as arestas. Então eu apertei 2 para ligar o Select Mode de arestas e agora 3 de novo para desligar. Então é um botão liga e desliga sempre, tá? Prestem atenção nessa parte. Então eu vou selecionar esse círculo, a minha ideia é selecionar tudo que está em volta. Para fazer isso eu posso ir com Shift 1 a 1. Se eu segurar Shift e ir selecionando é um jeito, mas atalhos. Se eu selecionar com Alt, segurando Alt, ele vai selecionar tudo mais ou menos conectado. Então agora a gente tem a seleção da borda da nossa melancia. Vamos mudar nosso ponto de vista, eu quero ver uma visão por cima. Para fazer isso eu aperto 7. Então tá vendo? Agora eu vejo o eixo X e Y, não vejo o eixo Z, quer dizer que a gente está olhando por cima da nossa melancia. E agora com essa seleção, a gente vai fazer o primeiro operação de Edit Mode, que é o Extrude. Extrude eu tentei achar uma tradução boa para isso, não achei. Basicamente é moldar. Então é como se eu vou apertar Extrude aqui, eu moldasse essas arestas do jeito que eu quero. Então eu tô vendo que as arestas estão vindo junto com o movimento aqui. Mas não é bem isso que eu quero. Mas o Extrude acontece isso, dependendo do que você selecionar. E aí, de novo, pode ser arestas, vértices ou faces, dependendo do que você selecionar. Você vai modelar elas a seu bel prazer. No caso, o que eu quero é, peguei as faces, vou fazer o extrude, só que eu vou fazer o extrude com scale. Sim, você pode combinar. Então, S de scale, agora eu tenho controle de que tudo vai ser modelado na escala para dentro, né? Então eu quero que essas arestas venham para dentro um pouquinho, porque eu quero criar a sensação de borda da nossa melancia, a casca da nossa melancia. Então eu vou criar uma bordinha aqui. Pronto. Então agora a gente tem uma melancia com uma pequena bordinha, que é a casca que eu quero fazer. Então, desselecionei para você praticar. Então lembre-se sempre de praticar. Eu vou até tirar. Não, não vou tirar não, porque eu quero ver isso. Agora outro atalho aqui. Como é que eu dou zoom para frente e para trás? Se eu apertar Ctrl, botão do meio, se eu consigo ir para trás, zoom out, zoom in, tá bom? E se eu apertar Shift com o botão do meio, ao invés de mudar o meu ponto de vista naquela parte que eu tô ali, eu consigo navegar dentro da cena com Shift e botão no meio. Tá, mas aí eu quero voltar. Então eu vou dar zoom out para eu me achar na minha cena aqui de novo. Quero voltar para cá e vir para dentro. Eu acho que tem um atalho de eu conseguir voltar para o meu objeto. Depois eu vou dar uma estudada. Se não me engano é ponto. Mas eu não tenho certeza. E eu não sou nem maluco de explicar coisas que eu não sei aqui, tá bom? Então, um dos motivos de eu criar o Melancia em Movimento é me forçar a estudar, para tentar explicar para os outros, né? Então, só vou explicar coisas que eu sei. Vamos para a seleção de arestas de novo. Opa, tô selecionando a aresta que eu não quero. Vou tirar o transparente, que eu quero selecionar só a bordinha novamente. Então, Alt na seleção. Agora eu vou ligar essa transparência.
quero vê-la de lado, porque eu quero dar um pouquinho de profundidade na nossa casca. Então eu vou dar um zoom aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu vou apertar E, e aí o E, o extrude, você pode movimentar, igual eu já mostrei, certo? Agora eu quero, vamos combinar o E com movimentar, G, então eu já apertei E, está selecionado. Eu aperto G, Z. Então eu quero só movimentar no eixo Z, que eu quero que essa casca venha um pouquinho para baixo. Bem pouca coisa, só para dar uma sensaçãozinha de profundidade mesmo. Então agora a gente tem uma casquinha. Tá vendo ali? A bordinha. Acho que dá até para ir um pouquinho mais. Então, o G, Z de novo, só para ir um pouquinho mais fundo. Então, agora nós temos uma bordinha da nossa casca da melancia. Vou apertar 7 novamente. Então, novamente eu tenho a visão de cima da nossa melancia. Edge Extrude S. E eu quero ir para dentro. Então, essa aqui vai ser a parte branca da melancia. Então, a primeira bordinha aqui. Então, isso aqui vai ser a parte branca. Agora eu quero preencher. Eu posso ir, de novo, E e S eternamente? Posso. Mas não é isso que eu quero. Outra opção que a gente pode ter é, com as nossas arestas selecionadas, eu quero preencher isso. Então, um jeito de preencher isso é criar uma face em todas essas arestas. Para fazer isso, a gente aperta F. Então, vai criar uma face entre todas as arestas que a gente selecionou. Então, com isso, a gente já tem a metade da nossa melancia. Então, com a nossa metade da melancia criada, agora eu quero criar a semente dessa melancia. Então, venho aqui em Object Mode para adicionar um novo objeto. Vamos adicionar agora um objeto do tipo círculo. E por que o objeto tipo círculo? Porque no objeto tipo círculo eu consigo aumentar o número de vértices até, igual a gente fez com a esfera, ficar mais parecido com o círculo. No meu caso, eu quero que ele fique mais parecido com uma gota, porque é mais ou menos o formato que tem uma semente de melancia. Eu acho que o mais próximo de uma gota que a gente vai ter é um hexágono, ou seja, 6 pontos. Então agora eu vou olhar para cima nesse objeto. Vamos para o Edit Mode. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a mesma coisa que a gente fez na melancia, que é adicionar uma face. Porque vocês estão vendo que ele está um objeto somente com arestas e vértices. Então, vou adicionar uma face, F. Agora, nosso objeto tem uma face. Vamos escalar ele para diminuir, ele tem que ter o tamanho mais ou menos de uma semente de melancia. Ctrl e botão do meio para aproximar. Botão do meio para aproximar. Então, esse aqui é a nossa, mais ou menos a nossa melancia. Agora eu vou selecionar um modo de seleção de edges. Então, agora eu vou mexer com os vértices. Vértice, perdão, não é edge. Eu vou confundir eternamente vértice com edge. Vértice é o nó, edge é a aresta. Então, edge deveria ser isso aqui. É isso? É isso. Então, eu estou selecionando os vértices. E aqui eu vou fazer um primeiro truquezinho de modelagem que eu aprendi recentemente, que é, tá vendo essa borboletinha aqui? Um espelho, que é o que eles querem que isso seja. Permite a gente fazer modificações no nosso objeto de maneira simétrica. O que isso quer dizer? Bom, tá vendo que nosso eixo X está cortando bem aqui no nosso hexágono, certo? Então, se eu apertar esse botãozinho aqui, deveria, conforme eu mexer num lado de X, mexer no outro. Ó, funcionou. Então, é isso que quer dizer essa simetria que eles falam ali. Beleza, então eu quero que isso aqui tenha um pouco mais de formato de gota. Então, uma gota é uma coisa gordinha, assim. Nossa senhora, que gota horrível. Mas vocês entenderam. Deixa eu até apagar isso aqui, porque eu não quero isso registrado na história. Então, uma gota tem esse formato aqui. Então, ela é um pouco mais fina na parte de cima. Isso aqui é uma anotação, tá, gente? Mas nem precisam usar. Então, ela é um pouco mais fina na parte de cima. Um pouco mais fina. E ela é um pouco mais redondinha, gordinha na parte de baixo. Aqui eu vou adicionar aqui. Então, seria mais ou menos nossa primeira gota com poucos polígonos. Então, vamos ver no zoom out como é que vai ficar mais ou menos a cara dessa gota. Tá meio grande ainda. Então, vamos escalar para diminuir um pouco. Agora eu vou movimentar essa gota
em qualquer eixo menos em Z. Então, G, Shift Z. Opa, o que aconteceu? A gente esqueceu de desligar a nossa simetria. Então, desligando. Eu vou ter vários erros, tá, gente? Mas, pelo menos vocês podem saber que se vocês errarem, aqui a gente erra junto. Então, vou movimentar em todos os eixos menos Z. Então, a nossa gota vai ter a primeira carinha dela aqui. E agora eu vou rotacionar essa gota para apontar para o meio. Então, aqui a gente tem nossa primeira gota. Como é que a gente vai adicionar mais gotas ainda? Eu vou só... Acho que talvez diminuir mais um pouquinho essa gota. Como a gente vai adicionar mais gotas, agora a gente quer... Deixa eu selecionar isso aqui. Agora a gente quer duplicar essa gota, né? Então eu quero esse mesmo formato, esse mesmo objeto. Não, mas objeto não. Eu quero esse mesmo shape dentro desse mesmo objeto. Então a gente está no objeto círculo. É com essa mesma forma dentro desse mesmo objeto. Então o que a gente vai fazer? Shift D. Então, Shift D duplica. Só que se eu começar a movimentar aqui, ele vai modificar. Estão vendo ali em cima? dx, dy, dz. Então, ele vai começar a modificar aonde vai estar esse objeto. Eu quero garantir que ele está somente x e y. Nesse ponto de vista, já deveria garantir, mas eu sou uma pessoa cuidadosa, então vamos adicionar mais uma gota. E agora eu vou fazer várias duplicações para a gente ter várias gotas. Rotacionar. E agora, Shift D, Shift Z para não mexer em nada além de X e Y. E agora a gente vai Shift D, Shift Z, adicionando mais gotinhas do nosso melancia. Aqui eu quero rotacionar. G, Shift Z. Shift Z. Rotacionar. Então agora a gente tem uma melancia com as sementinhas dela. Acho que tá legal para essa primeira parte. Vamos voltar para o Object Mode. Agora a gente tem um objeto círculo, que eu vou nomear. Então, se você der o double clique ali, você vai poder renomeá-lo ele, semente. E um objeto esfera, icoesfera, na verdade, né? Tem uma esfera, que é a nossa melancia, para a gente se achar. E agora a gente vai para a nossa primeira vista de um jeito diferente de viewport, que é o de material. Então, lembra quando eu expliquei que os objetos têm diferentes dados entre eles? Então, no caso de objetos tipo mesh, existe uma propriedade chamada material. No caso, ele está em branco porque não existe nenhum material, então o Blender coloca esse branco quando não tem material no nosso objeto. Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai adicionar cor para nossa melancia? Então, a gente vai vir para a segunda interface ou workspace que a gente vai trabalhar hoje, que é o Shading. Então, no Shading, é onde a gente vai trabalhar os materiais dos nossos objetos. Então, eu estou em Object Mode, lembrando, então Object Mode, e eu vim para o Workspace de Shading. Então, se eu selecionar a melancia, não tem nenhum material, a gente está vendo aqui slots sem nada, então vamos adicionar nosso primeiro material nessa melancia. Material é o jeito que a gente adiciona cor. Sendo bem leviano, tá? O material é um pouco mais complexo, mas para o nosso caso específico, o material vai ser como a gente vai adicionar cor na nossa melancia. Então, a primeira cor que a gente vai adicionar na nossa melancia é a cor da casca. Então, ó, vocês estão vendo que quando eu mudo meu material aqui, ele já reflete no nosso objeto. A gente quer uma casca verde, e eu quero um verde bem escuro. Mais escuro, pelo menos. Outras propriedades do material é esse roughness, que quer dizer o quão reflexivo esse material pode ser. Então, se eu colocar 0, ele reflete tudo. Se eu colocar 1, ele vai ser o mais chapado. No caso, para a nossa casca, a gente quer um pouco de
que ele seja um pouco reflexivo, que é uma casca brilhante. Metallic é metal mesmo, aparência de metal. Então, se eu colocar 1, ele vai ter uma aparência muito metalizada. Se eu colocar 0, nenhuma aparência de metal. Eu vou brincar um pouco, porque eu quero dar uma estilizada na nossa cor. Então, eu vou dar uma metalizada no nosso verde. E o R, não entendi ainda o que é, e eu não sou maluco de explicar coisas que eu não sei. E alfa é a transparência. Então, se eu colocar 0, nem existe mais, porque ele está 100% transparente. 1, 0 transparente. Eu não vou querer colocar transparência na casca da melancia. E esse é o nosso primeiro material, que é o verde da casca. Então, eu vou nomeá-lo corretamente. Aí eu vou colocar melancia verde. Então, esse é o nosso primeiro material. Agora a gente quer adicionar o vermelho do recheio. Recheio não. Polpa. Polpa porque eu sou biólogo, vamos parecer profissional. Então eu quero adicionar o vermelho da polpa da nossa melancia. Então eu vou vir aqui nos slots, adicionar um novo slot para o nosso objeto melancia. E vou adicionar um novo material. No nosso caso vai ser melancia, objeto vermelho. Um vermelho bem vivo que dê uma sensação de sabor. Porém, nada acontece. Por que que nada acontece? Porque vem que eu tenho dois materiais no mesmo objeto. E ele vai sempre refletir um deles, porque é o primeiro que a gente colocou. Se eu quiser que seja refletido o outro material, eu posso selecionar tudo e assinar esse vermelho no Edit Mode, né? Igual vocês viram. Mas não é isso que a gente quer, certo? Então, o que eu quero, na verdade, é que somente esse miolinho aqui, a nossa polpa, seja assinado com o objeto vermelho, melancia vermelho. Então, agora a gente tem o vermelho da nossa melancia no recheio. Essa parte aqui, como eu disse antes, ia ser a nossa parte branca. Então, esse processo vocês já conhecem. Vou pausar um pouco para vocês adicionarem. Adicionem vocês a melancia, a parte branca. Pronto? Então vamos adicionar aqui. Então eu tenho um novo slot no meu objeto. Vou adicionar o nosso branco. Vai ser a nossa melancia branco. E aí nada acontece de novo, porque a gente precisa vir no Edit Mode. Agora eu quero que reflita nessa bordinha. Como é que eu vou fazer? O processo é muito parecido com o que a gente já fez, então eu estou em seleção de Faces, Alt e tadã, o vão aqui, todas as faces ligadas com o Alt vão ser selecionadas. E agora eu quero assinar para essas faces esse branquinho aqui da nossa melancia. Tô vendo aqui que tem umas melancias cortadas, eu vou mexer isso aqui rapidinho. Então, pelo menos a parte vermelha, branca e verde da nossa melancia está pronto. Agora nós vamos para as nossas sementes. Então, no Object Mode, vou selecionar as sementes e o processo a gente já fez. No caso, esse material vai ser tranquilo, porque é um preto. E eu quero que esse preto também reflita um pouco. Posso até adicionar um pouquinho de metálico, que eu quero que ele seja bem reflexivo. E agora a gente tem as nossas sementes de melancias com a cor certa. No caso, eu vou voltar a selecionar elas, vou aqui para o Edit Mode, A para todas, eu vou dar até um scale. Se eu der um scale em tudo que eu fui selecionado, eu consigo diminuir mais um pouquinho para elas caberem na nossa polpa da melancia. Então, se a gente vier agora no Layout, tirar esse e vir no visão de materiais também, a gente consegue ver como é que estão os materiais da nossa melancia. Então, a gente tem esse verde lustroso, o nosso preto e o nosso branco. Agora, a gente vai montar a cena para renderizar. Então, quando eu falo de render, é basicamente a imagem final que a gente vai ter da nossa melancia. O que isso quer dizer? Que é a imagem que esse cara aqui, a câmera, consegue ver. Como é que a gente vê o que a câmera vê? A gente consegue ver o que a câmera vê ou com clique nesse botãozinho aqui de câmera, então a câmera está vendo assim, ou
com o atalho num pad 0, ou seja, no nosso caso, 0. Tá, beleza. Então é isso que a câmera tá vendo. Mas o que isso quer dizer? Como é que vai ficar o resultado final? Vai ficar assim com esses quadriculados? Não. Como é que a gente pode checar isso? Uma das opções é renderizar. Então é literalmente a imagem que a câmera vai renderizar. Então se eu apertar em render, essa aqui é a imagem que a gente vai ter no final da nossa melancia. Ou, para a gente ter uma ideia de como vai ficar a imagem final, a gente pode vir aqui, visão renderizada. Então, essa é muito parecida com a imagem que a gente acabou de gerar, que é a visão renderizada da nossa melancia. Para primeiro adicionar elementos na nossa cena, então essa aqui é a visão da nossa melancia, tá um pouco triste. Eu vou adicionar uma cama ortográfica. Nossa, mas mudou. O que isso quer dizer? Câmera ortográfica, ela tira um pouco a profundidade do 3D. Então ela fica uma visão mais chapada. Como eu quero fazer uma cena low poly, para mim faz sentido colocar uma carinha mais chapada com menos profundidade. Agora eu vou trabalhar na nossa cena em si. Então eu vou subir essa melancia na cena. Opa! Esquecemos da semente. Bem, bom ponto. Então, como é que eu vou adicionar tudo isso para movimentar de uma vez só? Eu poderia selecionar os dois objetos e movimentar, aí eles movimentam junto, mas vai ser um saco fazer isso. Outra opção que a gente tem é selecionar os dois objetos, melancia e semente, e dar um Ctrl J. Agora tudo é melancia. O Ctrl J ele vai unir os objetos. Então agora quando eu mexer na nossa melancia, ela vai se movimentar junto com as sementes dela. Então eu vou dar uma organizada aqui na nossa cena. Quero mover esse objeto em tudo menos em Z. Vou colocar esse objeto mais para cá, nos cantinhos. Eu vou duplicá-lo. Rotacionar em X 90 graus. Nossa, 90 não ficou bom. Vamos rotacionar. Ah, eu posso dizer 90 graus com número. Então, se eu apertar R, o eixo X, e é o grau que eu quero que ele rotacione, então X 60 graus, parece bom. G, Shift Z. Então ela está um pouco mais inclinada aqui. Ver como é que tá isso aqui de lado. Tá bom. 0 para a visão da câmera. Eu quero adicionar um fundo e uma parede. Então no Object Mode. Então eu vou adicionar primeiro a nossa tábua. Vou mover você cá. Vou mover, ó, você eu vou mover pra cá. Você eu vou mover pra cá. Agora em Object Node, Shift A, vamos adicionar novamente nosso plano. Vou escalar ele. Beleza. Subir as... No Edit Mode eu vou subir as paredes individualmente, acho que é melhor. EZ. EZ. Agora a gente tem paredes. Cena. Aqui. EX. Para cobrir tudo. Aqui. Y. Para cobrir tudo. Então agora a gente tem nossa cena com as paredes. Então agora a nossa cena está mais ou menos com essa cara. O que eu quero é arrumar a luz, talvez. Vamos começar pela luz. Então aqui eu vou deletar essa luz. Aí no render vai ficar tudo escuro. E existem 3 tipos de luzes que a gente pode adicionar no Blender, tá? No caso, eu vou adicionar primeiro uma luz do tipo Sol. Então agora a gente tem um pseudo-sol na nossa cena. E aí a gente pode modificar algumas coisas no sentido de ter a força desse Sol, a cor.
a exposição dos objetos para esse sol, o ângulo. No caso, eu quero um sol só para a gente ter uma luz primária. Não sei se eu quero ele muito mais forte que isso. Só para a gente ter um pouco de vida quando a gente começar a nossa imagem. Então, o render da cara dele tá mais ou menos essa. A gente pode apertar F12 para saber a real cara de como tá ficando. Então, esse aqui tá sendo nosso render até então. Agora eu quero adicionar um pouco mais de cor para os objetos da cena. Outro jeito de a gente adicionar materiais é vir direto aqui na partezinha de materials do objeto. Nesse caso, eu quero adicionar uma cor para nossa parede. Então, eu vou adicionar um novo objeto. Parede. Eu acho que eu vou colocar verde para combinar com a nossa melancia. E eu também quero adicionar um marrom na nossa tabuazinha. Marrom é um laranja escuro, basicamente. Água marrom. Então, voltando para nossa câmera, vamos ver como é que tá isso aqui. Então, basicamente aqui é a nossa cena. Só que tá com muito espaço essa cena. Eu acho que eu quero modificar todo mundo aqui. Shift Z, quero deixar isso aqui mais pro canto. Acho que tá com muito espaço a nossa cena, então eu vou adicionar mais melancias. No caso, para facilitar, eu não vou fazer todo o processo, podem ficar tranquilos. Eu vou adicionar mais uma iconosfera, que foi a nossa melancia inicial. Ela já tá do jeito que a gente quer. Z. Não, perdão. GZ. Para ela sair desse meio. Então agora ela tá na mesma altura. Eu vou diminuir um pouco essa melancia aqui. Tá, e aí como é que a gente vai facilitar? Eu posso pegar para essa melancia o mesmo material que já existe. Então, se eu vier aqui em materiais, eu posso compartilhar o material que já existe para nossa melancia inicial. Eu vou movimentar ela para cá, um pouco mais para o canto, da cena. Criar outra aqui. Opa, Shift D eu criei, só que eu quero movimentar ela tudo menos em Z. Então, eu vou colocar ela cá, aqui. Shift D, tudo menos em Z e uma outra melancia pra cá. Agora pelo menos a gente tá um pouco mais preenchida a nossa cena, mas a luz tá meio ruim, então eu vou adicionar mais uma ou duas luzes. Agora eu vou adicionar uma luz do tipo área. Então, tô vendo que ela tá aqui abaixo da nossa cena por enquanto. Então, se eu movimentar essa luz para cima, ó, tá vendo como ela já incide aqui? Eu quero sair um pouco da visão da câmera. Então, eu quero essa luz que ela reflita, ela seja maior. E eu quero movimentar ela para essas melancias aqui. Então, rotacionar ela um pouquinho, R para rotacionar. Se eu duplicar essa luz, agora eu quero rotacionar. Opa, tudo para cá. Vamos ver como é que tá ficando a nossa cena. Se eu aumentar o poder dessa luz um pouco. Nossa senhora, foi muito. Então acho que 200 tá bom. Acho que pode ser até um pouco menos.
Então agora nós temos isso aqui. Tá demais. Deixa eu colocar em cima, então. Então, também tô achando que talvez nossas melancias estejam muito escuras. Ah, outra coisa interessante, se eu mudar o material de uma delas, como todas estão compartilhando o mesmo material, todas vão refletir essa mudança. Quer ver? Tadã! Conseguem ver? Que conforme eu vou mudando aqui, todos refletem, porque todas elas estão compartilhando o mesmo material. Tanto que se eu apertar aqui no material, ele está compartilhado em 5 objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver como é que tá ficando esse render. Aqui nós temos nossas primeiras melancias. Então, com uma pequena modificação de luzes e tamanho dos objetos, a gente pode ter uma cena parecida como esta. Então, essa aqui é a nossa imagem com objetos low poly e uma câmera ortográfica. Com relação a luzes, câmera, posição de câmera, isso é um assunto bem mais complexo pelo que eu vi, então ainda vou ter que estudar muito sobre ele para poder ajudar no canal. Mas aqui com as pequenas modificações a gente tem um renderzinho bonitinho, como se fosse um joguinho low poly que a gente encontra por aí. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu sou o Saraiva, esse é o primeiro vídeo do Melancia em Movimento. A minha ideia com esse canal é me esforçar a estudar sobre 3D e animação no Blender para tentar explicar para você que está assistindo. Além disso, eu tenho um objetivo maior que é fazer uma animação da melancia. E a melancia não é uma fruta. Eu posso contar quem é a melancia num futuro vídeo nesse canal. Se você curtiu, é só continuar seguindo esse canal que mais conteúdos sobre Blender 3D e animação irão vir.